às 10h36. A partir de agora, entrevista importantíssima, exclusiva para a CNN Brasil. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, nos concede neste momento uma entrevista. A gente vai repercutir, evidentemente, vários assuntos, incluindo a eleição para o Senado, para a presidência do Senado. Amanhã, o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro deve oficializar a formação de um bloco para apoiar a candidatura de Rogério Marinho na disputa da próxima quarta-feira contra o atual presidente, Rodrigo Pacheco. Esse é apenas o abre-alas aqui da nossa conversa e eu passo a palavra para Gustavo Uribe, que está com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na sede do partido em Brasília. Por favor, Uribe, te repasso a palavra agora. Bom dia a todos, bom dia Elisa, bom dia presidente. Nós estamos aqui ainda com uma novidade, com a nova identidade visual do PL, que antes tinha vermelho e azul, depois branco, azul e agora temos o verde, amarelo e azul. Verdade. Qual foi a inspiração? A bandeira do Brasil mesmo, presidente? Bandeira do Brasil e tivemos várias. Nós temos gente que se interessa mais por isso no partido, como o governador Jorginho. Eu estava esperando ele vir aqui essa semana, os deputados já tinham aprovado, os senadores. Eu estava esperando o Jorginho vir aqui para ele aprovar, porque ele que gosta de mexer nesse tema. E ele adorou a nova marca. E agora vamos usar essa marca aqui, verde e amarela. Ótimo. Presidente, eu gostaria... Nossa entrevista a gente vai olhar o retrovisor para trás, presente para o futuro do PL, que tem as duas maiores bancadas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Inicialmente, eu gostaria de perguntar se o senhor se arrepende daquela ação que foi ingressada pelo partido, questionando as urnas eletrônicas do segundo turno, mas não do primeiro, que acabou levando àquela acusação, ao fim, à condenação de litigância por má-fé. Uma multa aí de 22 milhões. Isso. O senhor se arrepende dessa ação? O senhor pretende conversar com Alexandre de Moraes para liberar esses recursos? Pretendo. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Eu fiz um questionamento que nós tivemos uma dúvida com as urnas novas e com as urnas velhas. Não me arrependo do que eu fiz. Pretendo procurar o ministro Alexandre agora no início de fevereiro, que é quando volta a trabalhar o Tribunal Superior Eleitoral, e discutir com ele esse assunto. E eu tenho certeza que nós vamos dar, de qualquer maneira, eu tenho certeza que o ministro Alexandre vai entender a nossa posição e vamos ter que chegar num denominador comum, porque a situação do partido ficou numa situação muito difícil por falta de recurso e tudo mais, apesar que ele, sem nós pedirmos, ele procurou saber quantos funcionários que nós tínhamos, quem eram e quanto recebiam e autorizou, liberou dinheiro para a gente pagar o pessoal. Elisa. Seguimos aqui ao vivo, então, agradecendo mais uma vez a gentileza de Valdemar Costa Neto conosco. Aproveitando, então, Uribe, que você abriu os trabalhos aí falando sobre o judiciário e as questões envolvendo o PL, eu gostaria de, então, usar um pouquinho o retrovisor e depois a gente volta um cadinho aqui para o presente. E até é muito importante que nós possamos ouvi-lo. Às vésperas da eleição, o seu partido publicou um documento afirmando que haveria diferentes questões envolvendo as urnas eletrônicas, questões que deveriam ser reformuladas, inclusive. Foi um documento que foi publicado, timbrado pelo PL, mas não com a assinatura do senhor. Eu gostaria então de poder ouvi-lo. Por qual motivo esse documento, à época, no mês de setembro, meados da eleição, não fora assinado pelo senhor? O senhor por acaso fez isso na tentativa de não ser incriminado ou não tem qualquer questão? Não, eu não conheço esse documento. Eu não conheço, não me lembro disso. Eu não me lembro desse documento. Em setembro, não me lembro. Isso. Foi um documento que foi divulgado que tinha, por exemplo, um questionamento sobre as urnas eletrônicas e acabou não tendo a assinatura do senhor nem o emblema do partido. Não me lembro, não. Não tenho conhecimento disso. Não me lembro disso. Estou sendo sincero mesmo. Não me lembro.
Estou sendo sincero. Falando um pouco agora do presente, nós tivemos uma operação de busca e apreensão na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Ali foi achada uma minuta de um decreto de intervenção federal, no caso, é um decreto de defesa que interferiria no Tribunal Superior Eleitoral. Este decreto foi discutido aqui na sede do partido porque houve uma informação que o general Braga Neto chegou a discuti-lo. Não. Eu queria dizer o seguinte, eu usei uma metáfora numa entrevista hoje, dizendo o seguinte, que esses documentos, teve uma advogada, por exemplo, que chegou para mim no aeroporto e falou assim, eu sou advogada, queria entregar isso para o senhor. Eu falei, pois não, queria que o senhor lesse com carinho, me entregou um envelope fechado. Quando eu chego, era uma proposta para derrubar o governo. Isso aconteceu, tudo isso aconteceu depois do segundo turno, antes da posse do Lula. Muita gente me cercava no aeroporto e falava, vocês não vão tomar providência? Vão deixar o Lula assumir? Eu falava, não, o pessoal está estudando, está vendo, para dar atenção para o pessoal. Nunca o Bolsonaro tocou nesse assunto comigo. Eu uma vez toquei no assunto com ele. Falei, Bolsonaro, tudo que for ser feito, tem que ser feito dentro da lei. Porque o que você fizer que não atenda à lei, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter todos os países contra nós, a nossa economia vai para o espaço e o governo junto. A nossa economia, todos os países contra o Brasil, isso vai gerar. Ele falou, não, Valdemar, esquece, eu não vou fazer nada fora da lei. E acontece o seguinte, houve muita pressão na rua, das pessoas que chegavam e falavam isso para nós. Esse documento não foi feito nem pelo PL, nem pelo Palácio Planalto? Não, de jeito nenhum. Eu recebi vários documentos aqui no partido. Tinha gente que me entregava documento na rua. Na rua. Eu, por exemplo, o Anderson Torres, eu nunca tive uma audiência com o Anderson Torres. Não tenho nada contra ele, gosto dele, cumprimentei ele uma meia dúzia de vezes no Palácio, e que quando eu tinha audiência encontrava com ele. Não tenho relação com ele próxima. Eu não estou fazendo isso para defender ninguém. Eu estou fazendo isso para o nosso pessoal entender que se o Bolsonaro pudesse ter feito alguma coisa dentro da lei, ele faria. Golpe de Estado? Não, golpe, mas não, aí é fora da lei. Então ele não fez, porque era contra a lei. Ele nunca pensou em dar um golpe? Não, nunca pensou nisso. Golpe não, nunca, jamais, porque senão teria feito. E teria feito uma grande besteira, porque não tem como isso dar certo. Já foi o tempo em que isso dava certo. Vou falar bem rapidamente isso aqui. Quando nós tivemos o golpe militar de 64, todos os países da América Latina, com exceção da Venezuela, já eram ditadura. O Brasil foi o último a aderir à ditadura. Aquilo era uma onda. Hoje não existe mais isso no mundo. Mas o que ele pensava dentro das quatro linhas da Constituição que ele poderia fazer? Não sei. Ele não discutia esse assunto comigo. O Bolsonaro é um camarada que fala pouco. Eu ia muito no Palácio, mas esses assuntos ele não discutia comigo. E não acredito que ele pudesse estar estudando. Não sei se ele estava ou não, mas acontece o seguinte, ele nunca fez nada fora da lei. O senhor considera essa minuta grave? Não, eu considero o seguinte, essas minutas, como eu recebi várias, recebia na rua, principalmente nos aeroportos, o pessoal me cobrando no aeroporto, depois do segundo turno, vocês vão deixar o Lula assumir? Eu falei, o pessoal está estudando isso aí, mas tem que estudar dentro da lei, não tem, ele ganhou a eleição, quer dizer, não tem como fazer diferente. Então, eu até usei uma metáfora para dizer que todo mundo tinha isso dentro de casa. Porque isso é um negócio que corria dentro do governo, o pessoal comentando isso aí, olha, recebi uma proposta aqui, quer dizer, eu recebi a moía. O Anderson não fez isso, quer dizer, deve ter acontecido com ele, não quero aqui defendê-lo, mas é que deve ter acontecido. Muita gente podia ter isso em qualquer lugar. Você recebe um documento, deixa lá, depois eu vou ver isso aí. E nunca, quer dizer, o Bolsonaro não fez nada fora da lei. Elisa?
Eu tenho uma pergunta a fazer, mas só para não deixar nenhum fio desencapado aqui na conversa, o documento ao qual eu me referi agora há pouco é do dia 28 de setembro do ano passado, quando foi distribuído pelo Partido Liberal, na tarde de uma quarta-feira, um documento apontando falhas no processo eleitoral brasileiro e que, na época, não fora endossado, assinado por Valdemar Costa Neto. Só complementando aqui a informação na pergunta que eu fizera há pouco, e Valdemar já nos respondeu dizendo que não se lembra desse documento. Mas falando de um outro documento, presidente, esses documentos que o senhor citou agora, que teria recebido, eventualmente esses documentos que são entregues, eles são parecidos com aquele que foi encontrado na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro? Sempre falava, parecido sim, porque sempre falavam num 4-2 e nessas propostas, eles não tinham... As pessoas que queriam que o Bolsonaro aplicasse esse golpe, a proposta sempre era a base era sempre um 4-2 da Constituição, que não era o caso de ser usado. E tanto que eles não usaram, tanto que o Bolsonaro teve a hombridade de sair do governo como deveria sair. O senhor tem conversado com Jair Bolsonaro? Quando ele retorna ao Brasil, qual será o papel dele no PL? Ele me disse que retorna no final do mês e o partido aqui no PL ele vai ter uma importância muito grande, porque nós temos o pessoal que é de direita, eu diria de extrema direita, e esse pessoal, eu vou ter um pouco de dificuldade com eles, eu não tenho dúvida. E ele pode me ajudar muito nisso, porque todos eles respeitam muito o Bolsonaro, consideram o Bolsonaro. E o Bolsonaro pode fazer um grande trabalho aqui no partido, devagar, participar de palestras, pode começar nas eleições municipais, nos prepararmos para as eleições municipais. Hoje nós temos 350 prefeitos no Brasil, nós pretendemos chegar a 1.000 prefeitos, mas para isso, o Bolsonaro tem prestígio nesses lugares, nessas cidades, então ele pode dar um impulso muito grande nos nossos candidatos. O senhor falou da dificuldade de lidar com essas figuras da direita. É difícil. Que, inclusive, estiveram envolvidas no 8 de janeiro. O senhor acha que tem possibilidade de se repetir no Brasil um 8 de janeiro? E como o senhor avalia o 8 de janeiro? Não, então, o 8 de janeiro eu avalio da seguinte forma. O governo federal era o responsável para dar segurança no 8 de janeiro. Era o governo que cuidava disso. Não era o Bolsonaro mais, o Bolsonaro não era presidente. Então, o que aconteceu? Eu li um documento feito pelo ministro da Justiça. No dia 6 de janeiro, ele assinou uma portaria determinando que a Guarda Nacional desse segurança para os próprios federais. O que não aconteceu. Não tinha um cidadão da Guarda Nacional lá. Quer dizer, aquilo aconteceu porque não tinha a segurança que o governo deveria ter dado lá. Vamos lá. Radical tem em todo lugar. E quem quebrou, quem fez alguma coisa de mal, tem que pagar. Eles têm que ser rigorosos com essa gente. Porque radical também tem no PT. Eu me lembro do dia que o Lula estava para ir para a prisão lá em São Bernardo do Campo, que ele estava no sindicato, e um camarada do PT quase matou um cidadão lá que chegou lá para comemorar a prisão do Lula. Quer dizer, radical tem em todo lugar. Esse pessoal tem que ser contido. E esse pessoal que fez isso dia 8 de janeiro tem que ser punido. Mas o senhor não acha que o silêncio de Jair Bolsonaro e o discurso golpista de integrantes do ex-governo não influenciaram essas pessoas ou estimularam elas? Não. O silêncio do Bolsonaro, inclusive, aborreceu esse pessoal que estava... Porque, veja bem, quem estava aqui em frente, o Exército, quem estava em São Paulo, em frente ao Exército, a maioria era composto de famílias. Os eleitores do Bolsonaro, você via esse pessoal nesses acampamentos, você via pai, filho, criança. E acontece o seguinte, o pessoal que veio para cá, passou lá, sei lá, para poder pegar um lanche, para poder comer alguma coisa. Agora acontece o seguinte, esse pessoal não participa disso. Teve uma imagem até na Globo News, que saiu o pessoal lá gritando para o pessoal não quebrar, gritando para o pessoal não levar. Só saiu uma vez. Esse camarada que pôs isso aí na Globo deve ter sido mandado embora, porque não saiu mais essa imagem. Nunca mais saiu essa imagem.
O pessoal que estava aqui, 99% do pessoal que estava aqui aquele dia, no 8 de janeiro, eram famílias, eram gente de bem. Elisa? O senhor avalia que Bolsonaro possa ser em algum aspecto criminalizado pelo que ocorreu no dia 8 de janeiro, por causa do tom do discurso, a maneira com que se comunicava com os seus apoiadores? E aproveito, presidente, até para fazer um gancho. O senhor acabou de dizer algo bem relevante e gostaria de aproveitar isso. O senhor disse que Bolsonaro é um pouco calado, um pouco quieto, então que não era muito comum ter grandes conversas. Em algum momento, o senhor, como presidente do PL, já se colocou ali na tentativa de fazer com que algum discurso, alguma maneira com que Bolsonaro se comunica com o Brasil fosse baixar um pouquinho o tom, ou essa abertura não era dada? Não, veja bem, o Bolsonaro, desde o dia da eleição, eu tive no dia seguinte da eleição com ele, eu não ia lá. Aí o general Braga Neto falou, você não vai ver o Bolsonaro? Eu falei, não quero ir lá hoje. Segunda-feira, ele tinha perdido a eleição no domingo. Aí eu fui lá ver o Bolsonaro. Ele falou, mas ele quer falar com você. Aí eu fui lá ver o Bolsonaro. O Bolsonaro estava num estado que eu nunca vi uma situação dessa do camarada. De um dia para o outro ficar com aquela imagem. Depois de uma semana, eu até achava que ele ia morrer. E aí cheguei a comentar com ele, Bolsonaro, você não vai falar nada para essa gente que está acampada, aguardando uma posição. Ele falar o quê? Ele estava numa situação muito ruim, estava caído, estava derrubado. E acontece o seguinte, aí ele não reagia, porque nós cometemos um erro, até pode ter sido um erro meu. Nós devíamos ter falado para o Bolsonaro, a gente sempre discute isso em qualquer eleição. Pode acontecer de você perder a eleição, o que você pretende fazer? Discutir esse assunto com a pessoa. Vai trabalhar com a gente, vai ficar no partido, não vai? Eu nunca discuti isso com o Bolsonaro, foi um erro meu. Um erro dos meus colegas também, que têm experiência, porque nós devíamos ter discutido isso antes. E não discutimos. O que aconteceu então? O Bolsonaro não estava preparado para a derrota. Ele não estava preparado para a derrota. Ele foi derrotado, ele não estava preparado, aquilo foi um baque. Eu, depois de uma semana, cheguei, eu ia ver ele quase todo dia, ele me chamava lá, o pessoal pedia para mim ir lá. Eu vi ele depois de uma semana, achei que o Bolsonaro fosse até morrer. Aí passou 3 semanas, ele melhorou. Eu falei, pô, Bolsonaro, como você tem melhorado esses dias, tal? Ele falou, que eu ficava 5, 6 dias sem comer, por isso que eu estava mal. Então ele não reagiu por causa disso. Esse povo que estava na rua tinha que ter uma resposta. Eu pensei em fazer uma visita para eles nesses acampamentos. Mas eu achei que isso poderia aborrecer o Bolsonaro, que parecia que eu estava chamando a atenção. Era você que devia estar lá. Quer dizer, mas não era, ele não tinha condições para isso. Por isso que ele não reagiu, não falou e pode ter até incentivado o pessoal a ficar na rua pensando o que ele quisesse que eles ficassem. O senhor acha que essa série de ações contra Jair Bolsonaro na justiça e investigações podem torná-lo inelegível? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele não cometeu nenhum crime. Ele teria cometido um crime se tivesse feito alguma coisa fora da lei. Ele nunca fez nada fora da lei. Eu não acredito. Não sei se tem coisas do passado, porque os processos que ele tinha antes foram suspensos e agora vão voltar. Eu estou vindo do advogado, eu estava no advogado agora de manhã discutindo esse assunto com o Marcelo Bessa. E o que eu acho? Eu acho que eu quero ver os processos que ele tinha antes, porque os atuais não tem nada que possa incriminá-lo, nada. O senhor fala da dificuldade de lidar com o setor mais radical do bolsonarismo, porque o senhor é um político pragmático. O senhor é ex-aliado, inclusive, de Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor já conversou com o Lula, como deve ser a relação do senhor com Luiz Inácio Lula da Silva? É possível haver composição do PL em relação a algumas pautas do novo governo? Não, algumas pautas sim. O que for de interesse público, o que for bom para o país, nós vamos votar a favor. Nós não queremos fazer uma oposição radical. Nós temos gente, esses radicais não querem que o país vá mal. Mesmo o Lula governando, que eles não aprovam, o governo Lula, eles não querem ser oposição. Nós temos uns deputados, alguns, talvez uns 20, 30 deputados, que depende muito do governo federal. Você pega essas regiões, Maranhão e tudo, esse pessoal não tem dinheiro para nada.
depende muito do governo federal. E esse pessoal pode ter um entendimento melhor. Agora, nós sabemos qual a nossa obrigação: fiscalizar o governo federal. Fiscalizar. O que for de interesse do país, que eles apresentarem, nós votaremos a favor. Então, os parlamentares que votarem a favor do governo e, eventualmente, parlamentares do PL que puderem aceitar alguns cargos na estrutura do governo federal, não serão afastados do partido? Não serão afastados do partido. Nós não aconselhamos eles a ter cargo. Nós aconselhamos ele a conseguir as coisas do governo sem ter cargo, porque nós vamos manter a nossa maior obrigação, a obrigação do Partido Liberal hoje, é fiscalizar o governo. O senhor conversou com Lula depois da eleição? Não conversei. Conversei antes. Agora, se eu conversar com o Lula, o pessoal daqui da direita aqui me fuzila, me mata. Mas o senhor pretende conversar com ele ou não? Não pretendo. Não pretendo, porque nós vamos dar trabalho para o Lula. Nós vamos ficar fiscalizando o Lula. Inclusive, eu quero fazer uma crítica para o Lula. O Lula esteve preso e passou esse período difícil na vida dele, que não é fácil para ninguém. O Mandela ficou 30 anos na cadeia e saiu de lá da cadeia, e os africanos queriam matar os ingleses. Eles não. Aqui nós vamos levantar o nosso país. Hoje eu estou vendo que o Lula está raivoso. Ele está atacando o Michel, ataca todo mundo, ataca o Bolsonaro. Tem que tocar o país para frente. Eu acho que o Lula, e ele tem condições para isso. Ele precisa chegar nesse momento de parar com essas coisas, não tem que ver o passado. Vamos tocar a vida para frente, tocar o país para frente, nós não podemos perder tempo. Elisa. O senhor avalia que Lula foi reeleito por conexão com os seus eleitores ou porque parte dos brasileiros não gostaria de ver novamente Jair Bolsonaro no poder? Não, o Bolsonaro vai ser um forte candidato nas próximas eleições, eu não tenho dúvida disso. O Bolsonaro só não foi eleito pelos erros que ele cometeu no começo do governo, quando ele estava sozinho, só apoiado por generais, o Santos, Cruz lá. Esse pessoal atrapalhou muito a vida dele. Ele não podia ter feito, por exemplo, o que ele fez com a imprensa. A imprensa é uma área que emprega muita gente, é um segmento da sociedade. Corta, mas não corta tudo. Quer dizer, arruma uma encrenca com a imprensa. Ele ficou 4 anos abaixo de pau. Você pegava a televisão, cacete no Bolsonaro. Agora vamos lá. Ele teve várias... Na pandemia ele errou demais. E quando eu vi o PT... Isso não era vantagem nenhuma o PT fazer na televisão. Qualquer criança que fosse fazer uma campanha contra o Bolsonaro ia pôr as manifestações dele da pandemia. Aquilo foi mortal. O Bolsonaro ganharia a eleição no primeiro turno se não tivesse errado no primeiro ano e meio. Ganharia a eleição no primeiro turno com tranquilidade. O Lula teve uns 20% dos votos que ele teve, é de gente que odiava o Bolsonaro. Ele tem consciência dos erros que ele cometeu nos 4 anos? Eu tenho a impressão que tem, porque ele não cometeu mais depois. Ele evitava. Porque ele cometeu... Esses erros eram imperdoáveis, porque o povo não perdoou ele. E isso não foi... Foram milhares de pessoas. Falando sobre um outro quadro que, pelo que a gente apura nos bastidores, está no radar do PL. Romeu Zema, governador de Minas Gerais. O senhor tem conversado com ele? É possível que ele se filie ao PL? Não tem nada disso. Nunca conversamos disso. Eu conversei com o Zema 2 vezes essa semana passada, por causa da eleição na Assembleia de Minas, porque nós temos 9 deputados estaduais lá. Então, eu conversei 2 vezes com ele. Mas o Zema vai ter que ver a vida dele, como ele vai fazer, porque, veja bem, ele está num partido que tem 3 deputados federais, não tem tempo de televisão, não tem mais nada. Ele vai ter que ver como ele vai construir essa... E eu acho, para nós, seria muito importante ele vir para o PL, e nós receberíamos ele de braços abertos. Nós temos também, eu acho que o Zema é um candidato forte para daqui a 4 anos, assim como acho que o Tarcísio pode ser um candidato fortíssimo. Mas quando o senhor fala 4 anos do Zema, é presidência da República? Presidência da República. Pelo PL? Pelo PL. Agora, por quê? Se o Bolsonaro não quiser ser candidato, o Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora,
Se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar. Então, se tiver um outro candidato com o Bolsonaro apoiando, ele não traz a rejeição dele, que ele passou por Lula. O camarada não quis votar nele, porque odiava o Bolsonaro, votou no Lula, não tinha outra opção. Então, ele, apoiando um candidato, nós seremos imbatíveis nas próximas eleições. Michele Bolsonaro conversou com o senhor desde que pousou no Brasil? Não conversou. Nós queremos agora, quando o Bolsonaro chegar, acertar isso aí, acertar a entrada dela na PL Mulher, porque ela vai fazer palestras no Brasil para trazer mulheres para o partido. Nós precisamos das mulheres nos partidos, porque as mulheres são melhores do que os homens. E o senhor avalia que as mulheres devem estar mais presentes no partido, eventualmente por causa do cenário que nós vimos na eleição, a própria rejeição do público feminino com o Jair Bolsonaro? O senhor avalia que isso é um recado que foi deixado para que seja fortalecida a presença da mulher? Elisa, falhou aqui o áudio dele, eu vou repetir a sua pergunta. Por favor. Ela perguntou se o senhor acha que a imagem das mulheres, etc., no Brasil, depois do período do bolsonarismo, isso pode ser um grande trunfo para o PL? Sim, com a Michele comandando o PL Mulher Nacional, pode esperar. Você vai ver quanta gente boa vai entrar no partido. Ela vai passar por media training? Qual deve ser o processo? Eu acho que o processo dela vai ser um processo normal e natural, porque ela vai se adaptando e vai melhorando de acordo com as necessidades, de acordo com o tempo, porque ela fez pouca campanha. E todo lugar que ela foi na eleição foi um sucesso. Então eu acho que ela pode trazer uma grande contribuição para o país e para o partido. Uribe. Uma pergunta e aí eu já entrego para a Elisa encerrar a entrevista, porque ele está com bastante agenda aqui no PL. Imagina. Um entra e sai de políticos imenso. Elisa, Rogério Marinho, amanhã haverá o lançamento do bloco Republicanos PP-PL. Isso. Só que nós temos o nome do atual presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que tem já um bloco partidário mais forte do que Rogério Marinho. Há uma chance de Rogério Marinho desistir de última hora para que o PL componha com o Rodrigo Pacheco ou vai até o fim? Hipótese nenhuma. O Rogério Marinho vai ganhar essa eleição do Rodrigo, porque o Rogério reúne as melhores condições para tocar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, nós precisamos de um presidente do Congresso que nós precisamos acabar com todos esses desentendimentos que há entre o Poder Judiciário, com o Senado, com a Câmara, com o Congresso, o Executivo. Nós temos que ter, o Rogério reúne todas as condições para ser um grande presidente do Congresso Nacional. Eu não posso falar mal do Rodrigo, que é um camarada elegante, educado, mas que não defende os parlamentares. Os parlamentares que eu falo são deputados e senadores que fazem parte do Congresso Nacional. Eu acho que o Marinho, não tenho dúvida disso, reúne hoje uma quantidade boa de votos para ganhar essa eleição. E nós teremos outras adesões até o dia da eleição, não tenho dúvida disso. Elisa, tem mais uma pergunta para você. Eu fiquei aqui agradecendo a gentileza da entrevista. O senhor me ouve bem agora? Me ouve, Uribe? Não está ouvindo? Não, Uribe? ele não está ouvindo, mas eu repito. Só faça a gentileza da entrevista. Por favor, junto com essa possibilidade de, quem sabe, Michele ser uma candidata à presidência da República, de acordo com Valdemar Costa Neto, os filhos de Jair Bolsonaro também entrariam nessa seara de possibilidades ou não? Junto com Michele Bolsonaro, que pode entrar, segundo o senhor, na fila presidencial, os filhos de Bolsonaro também poderiam entrar? Não sei. O mais político de todos, na minha opinião, é o Eduardo. O Eduardo que faz a campanha para todo mundo no Brasil. O Eduardo foi tão positivo com a gente na eleição, isso eu preciso falar aqui, que ele fez campanha até para deputado federal nosso em São Paulo.
Ele falou, mas eu sou deputado federal, você quer que eu vá lá na cidade para prestigiar? Eu quero que você vá porque você junta a gente. E ele falou, mas ele é deputado federal. E ele ia, ele fez esse trabalho em todo o Brasil. Acho que o Flávio também tem condições. Agora, não acredito nisso por enquanto, o Bolsonaro é muito novo. Casa, para encerrar, ele deve morar, Jair Bolsonaro, aqui no Distrito Federal ou Rio de Janeiro? Distrito Federal. Já tem casa alugada? Ele me falou que tinha alugado uma casa. Distrito Federal. Eles vão trabalhar aqui. Eu preciso deles aqui. Para a gente poder fazer nosso partido crescer. Só fazer um registro. Além de mim, quem também articulou essa entrevista, viu, Elisa, e quem está nos assistindo, foi a nossa analista política, Basília Rodrigues, participou bastante. Adoro a Basília. E a Basília foi a primeira pessoa da CNN que manteve contato comigo. Sou fã dela. Elisa. Agradeço aqui mais uma vez a gentileza da entrevista. Informação é um tesouro e para jornalistas é muito importante que nós possamos ouvir da própria fonte as respostas, principalmente quando é ao vivo. Uribe, um abraço para você, obrigada também por, junto com a Basília Rodrigues, viabilizar essa conversa e agradeço à equipe de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro. Obrigado, Uribe. Obrigada, Valdemar.